Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. E cá estamos nós de volta, depois de um hiato, semana passada, com o nosso Escuta que aí vem história. Aqui, semanalmente, esta é a proposta, a não ser que aconteça algum imprevisto, foi o nosso caso. Estamos vendo as histórias que nos são trazidas pelo espírito irmão X, Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as histórias trazidas no livro Reportagens de Além Túmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Aliás, todos os livros, né, que vemos aqui são publicados pela Federação Espírita Brasileira, né? Não propositalmente, mas acontece com os livros que estamos atualmente estudando aqui. A história de hoje é a história de número 27. Dois companheiros é o título da história. Dois companheiros. E vai nos trazer a história desses dois companheiros, o Leonel e o Benjamin. Vamos lá ouvir então o que nos conta o nosso querido Humberto de Campos. Leonel e Benjamin, dois velhos amigos do plano espiritual, mutuamente associados no erro e na reparação, depois de minucioso exame do passado, decidiram-se a pedir concessão, ou seja, que fosse cedido a eles a oportunidade, concessão de novas experiências no mundo, ou seja, eles decidiram reencarnar. Passaram juntos por várias experiências de erro, se arrependeram, decidiram então começar a trabalhar a reparação. É isso que fazemos, não é? E continua o nosso irmão X, esposando opiniões diversas entre si, ou seja, eles não entraram num consenso sobre o tipo de experiências que iriam pedir na reencarnação, ok? Buscaram o orientador ansiosos da necessária permissão para o pronto regresso à luta corporal. Então, queriam reencarnar. Após anotar-lhes as observações, sorriu o mentor amigo e observou o seguinte: é oportuna a solicitação. Vocês necessitam intensificar o aprendizado, iluminar o entendimento, adquirir sabedoria. Escolheram ambos o mesmo gênero de provas? Pergunta o mentor. Leonel levantou-se explicando: estamos de acordo com o pedido, ou seja, reencarnar. Mas não temos a mesma preferência no capítulo das tarefas. Por minha parte, desejaria a oportunidade de movimentar patrimônios terrestres nos círculos da fortuna e da autoridade. Prova difícil, não? Antes que ele terminasse, Benjamin embargou-lhe a palavra, ou seja, interrompeu-lhe, e esclareceu: cá por mim, escolhi a condição de pobreza e sofrimento. Pediria, se possível, a supressão de toda possibilidade de contentamento na terra. Encareço problemas de penúria e dificuldade, a fim de valorizar o que hei recebido pela providência divina. Estampado o semblante risonho, vamos dizer assim, sorridente, do terno e sereno mentor, ele considerou o seguinte: não posso interferir na liberdade de ambos,
Conhecem vocês a extensão dos débitos contraídos. De algum tempo, sou testemunha da luta enorme em que se empenharam para o resgate. Fizeram justiça, fizeram por onde. Por isso, essa nova oportunidade de elevação e de trabalho é bem-vinda. Devo ponderar, todavia, que, embora não concordem com a escolha, ainda não poderão afastar-se um do outro. Ou seja, embora um tenha escolhido a fortuna e outro a pobreza, eles iriam permanecer juntos, e isso é claro que a providência divina resolve. Não poderão afastar-se um do outro na próxima experiência de redenção. Partilha no erro determina partilha de responsabilidades e consequências, ou seja, todos os erros que eles estão buscando reparar, eles cometeram juntos. Por isso, vão reparar juntos. Ser-lhes-ão abertas as portas do serviço santificador, que é o serviço do bem que nós buscamos realizar na nossa encarnação. Não se desunam, pois, quer dizer, eles teriam os desafios para se manterem unidos nos caminhos da purificação. Jamais desprezem a possibilidade de aprender. Fortuna e pobreza são bancas de provas na escola das experiências terrestres. Bancas de prova, porque antigamente as provas na escola eram feitas por bancas. Muitas vezes os alunos faziam provas orais. Os professores faziam perguntas oralmente, os professores da banca. Isso ainda acontece, por vezes, esse tipo de referência à defesa de teses, não é? Na universidade, tem a banca que faz perguntas sobre os trabalhos apresentados, e nesse tempo as provas eram também feitas pela banca dos professores. São continentes de probabilidade. Fortuna e pobreza são continentes, quer dizer, são enormes as possibilidades que podem acontecer. Então, as probabilidades, tudo pode acontecer diante da prova da riqueza e diante da prova da pobreza. Ambos oferecem horizontes largos e divinas realizações, tanto a riqueza quanto a pobreza. Todos os recursos de Deus, eles são neutros, não existem bons ou maus, que Deus nos oferece, para que nós tenhamos as nossas conquistas. Vai ser exatamente o que fazemos com os recursos que Deus nos oferece, é que vai definir se estamos no bom caminho ou ainda no caminho do desvio e do erro. Não é? E ele diz que saibam receber as bênçãos de Deus são os meus votos. Leonel e Benjamim ouviram os conceitos judiciosos, renovaram promessas e partiram mais tarde. Atendendo à própria escolha, nasceu o primeiro na casa farta de rico proprietário rural que lhe fora muito amado noutras existências. Daí a dias, velha serva da casa rica, era igualmente mãe, fornecendo ao segundo o ensejo de realizar os planos traçados. Então, lá reencarnou Leonel, rico, e Benjamim, pobre, mas na mesma casa. Um filho do patrão, o outro filho da serva, da empregada. Enquanto houve paisagens risonhas de infância, ambos os companheiros, tão unidos pelo coração e tão distantes pelo nascimento, um rico, outro pobre, não é? Viveram no róseo céu da harmonia,
Mas quando Leonel começou a sorver, a adquirir, não é, o conteúdo dos livros propriamente do mundo, verificaram-se os primeiros sinais de incompreensão. Cada vez que o jovem bem-nascido regressava ao círculo doméstico em gozo de férias escolares, assinalava-se maior distância entre ele e o camarada da infância, da juventude, da meninice. Quando o anel de grau brilhou no seu dedo, no dedo de Leonel, estava consumada a separação. Passando a administrar interesses da família nos estabelecimentos do campo e da cidade, era ele o chefe, enquanto Benjamin se classificava no extenso quadro dos servidores. Nessa zona de testemunho ativo, entenderam que deviam proceder como estranhos, absolutamente separados entre si. No fundo, admiravam-se e amavam-se reciprocamente. Contudo, as ilusões terrestres os ensegueciam, deixaram de ver-se como irmãos, amigos de infância, e passaram a se ver como o rico e o pobre. Ilusões terrestres, porque, claro, que tudo isso pertence a Deus, não é? Todos os recursos, mas muitas vezes aqui vamos esquecendo disso. Continua Humberto de Campos nos contando. Se Leonel se mostrava mais enérgico, atento às responsabilidades de administrador, desfazia-se Benjamin em críticas enormes e gratuitas, levado pelo despeito. Se Benjamin aumentava involuntariamente a lista de necessidades pessoais, multiplicava Leonel o rigor, levado pelo autoritarismo. A certa altura da experiência, não mais se saudaram um ao outro. Simplesmente cortaram as relações afetivas um com o outro, não é? O servo abandonou o trabalho diversas vezes, desejoso de experimentar a sorte em regiões diferentes. Todavia, incapaz de iludir o espírito da lei, lembramos, não é? O mentor disse que eles deveriam permanecer juntos durante a encarnação. Queremos nos afastar, a vida traz de volta. Incapaz de iludir o espírito da lei, voltava sempre, implorando readmissão. Leonel, por sua vez, renovava a concessão de serviço, embora com agravo crescente de exaspero e tirania recíprocos. Se o empregado solicitava melhoria de salário, o patrão restringia a remuneração e os benefícios. Embriagado na visão de lucros fabulosos, Leonel pusera a mente no egoísmo total. Desvairado de inconformação, Benjamin concentrava-se na rebeldia, daí resultando aumento intensivo de vaidade, orgulho, presunção, ciúme, despeito e indisciplina no coração de ambos. A providência divina, que jamais deixou criaturas em abandono, enviou-lhes socorro através da assistência religiosa. Mas o patrão, afeiçoado ao catolicismo romano, inclinava toda a leitura edificante a favor da própria causa. Valia-se dos conceitos do sacerdote amigo que o assistia para justificar os erros e o seu feitio egoístico. Obcecavam-no o apego ao dinheiro e a ideia de lucros fáceis. Quanto ao empregado, torturava-se, olha eu. Quanto ao empregado,
tornara-se espiritista convicto, porém, convicto, se fosse convicto, né, estava mesmo num bom caminho, não é? Às vezes nós acreditamos que acreditamos, mas se não, desculpa, são os gatos. Desculpa. Vamos retornar aqui. Embriagado na visão de lucros fabulosos, Leonel pusera a mente no egoísmo total. Já vimos isso. Benjamin, então, também estava na inconformação e todos foram resvalando para, vamos dizer assim, os nossos defeitos morais. Já temos, mas se não melhoramos, ficamos bem reféns deles mais uma vez. A reencarnação é para buscarmos melhorar neste sentido, transformarmos os vícios morais em virtudes. Isso exige muito esforço, muito esforço. Muito bem, então, enquanto o nosso Leonel era católico, mas não se aproveitava disso, o nosso Benjamin se tornou espírita, mas cegavam-no a inconformação e a revolta. Qualquer advertência dos instrutores espirituais era interpretada ao contrário. Se o amigo do outro lado da vida, ou seja, se um bom espírito falava sobre paciência, não enxergava ele a inconformação própria, e sim o defeito do outro, que o outro é que não tinha paciência. Quer dizer, ele era, de novo, o quê? A vítima, não é? E sim o defeito alheio ou a insuficiência dos outros. Se ouvia dissertações sobre a caridade, lembrava os afortunados do mundo, quer dizer, os afortunados de dinheiro, com ironia. Benjamin era, afinal, desses enfermos que consideram o remédio excelente para os outros, mas nunca para si mesmos. Enquanto Leonel se valia das consolações da Igreja Católica para consolidar tradições autocráticas, ou seja, de autoritarismo, Benjamin esquecia as lições do Espiritismo para armazenar indisciplinas e difundir desesperações. Absolutamente envenenados de teorias mentirosas, terminaram ambos a experiência humana na posição de inimigos irreconciliáveis. Desencarnaram, não é? Despertando na vida real, que é a vida espiritual, sentiam-se estranhamente algemados um ao outro, que depois disto tudo, ao desencarnar, lembravam do que tinha acontecido antes? Não. Estavam presos na experiência da última encarnação, enrolados ainda na importância que deram à materialidade. Então, conservavam lá as impressões da personalidade que envergaram na última encarnação. Então, exige tempo para que a memória vá voltando. E é exatamente o que aconteceu com os dois. Cercavam-nos sombras espessas e tristes. E como se houvessem enlouquecido, perdendo a luz da memória, somente a custo de muitos anos, conseguiram fixar recordações das existências passadas. Quando a lembrança lhes felicitou o espírito abatido, compreenderam a situação, desolados, e puseram-se à procura daquele mentor generoso que lhes havia banhado o coração de sábios conselhos. Lembraram, depois de muitos anos.
Então, às vezes, morrer é fácil, difícil é desencarnar, é nos liberarmos do peso da matéria, daí o desapego. Desapego e consciência tranquila são os dois fatores indispensáveis para podermos bem desencarnar. Depois de longo tempo que lhes marcou angústias dilacerantes, foram readmitidos à presença do carinhoso orientador, que, diante das lágrimas de ambos, exclamou serenamente: não estranho a dor que lhes fere o espírito enfermo à face do tempo perdido e da oportunidade desperdiçada. Não lhes faltou inspiração divina para o êxito necessário. Entretanto, esqueceram mais uma vez a lei do uso. Uso. Nós somos só usufrutuários. Nada nosso aqui, não é? Internando-se no abuso criminoso, esquecendo que pobreza e fortuna constituem oportunidades do serviço divino na terra. Os que administram são mordomos, os que obedecem são operários, mas no coração augusto de nosso Pai estamos inscritos indistintamente na categoria de cooperadores de suas obras, das obras de Deus. Não tem, ninguém é melhor por ter dinheiro, ninguém é pior por não o ter, porque são apenas recursos neutros. Todos iguais somos diante de Deus. Nós aqui é que vamos colocando as diferenças nos nossos, através, não é, dos nossos pré-conceitos. Se era justo obter moderação, paciência, confiança, fé e resistência sublime com os valores da pobreza, e ganhar humildade, ponderação, entendimento, autodomínio, bondade e paz com os valores da riqueza, adquiriram vocês desesperação, rebeldia, vaidade e ruína. Não posso asseverar que voltaram piores que no passado escabroso, porque ninguém regride na evolução perpétua da vida. Mas posso afiançar que voltaram mais sujos. A crise de ambos é de estacionamento complicado. Enquanto outros irmãos nossos costumam deter a marcha em jardins e florestas, preferiram vocês a parada em lamaçal inconcebível. Valeram-se das sagradas posições de administrar e obedecer, tão só no propósito de oprimir e menosprezar. Esqueceram que todo trabalho honesto no mundo é título da confiança divina, da confiança de Deus em nós. Não observo qualquer traço de superioridade moral entre um e outro. Ambos faliram desastradamente. É a dolorosa experiência dos que prometem sem saberem cumprir. É o fracasso do aprendiz pelo descuido próprio. Não vos declarei que pobreza e riqueza são continentes de probabilidade? Muito poderia ter sido feito, mas é como falamos antes, não é? Depende de quem. Então, muitas coisas podem acontecer, uma infinidade de coisas. Depende de cada um, diante da prova que Deus oferece. Cultivaram, diz o mentor, cultivaram, porém, a terra das concessões benditas, enchendo-a de ervas venenosas e povoando-a de monstros e fantasmas. Mascararam-se a si mesmos e caíram no pântano. Que posso fazer agora, senão lamentar a imprevidência?
o descaso, o descuido. Ambos os companheiros de infortúnio ouviram-no em pranto. Reunindo todo o cabedal, toda a quantidade de energias próprias, Leonel adquiriu coragem e perguntou: não poderíamos, entretanto, recomeçar juntos a prova da riqueza e da pobreza? Estou convencido de que agora venceremos. Sim, respondeu o instrutor sabiamente. A medida é possível. No entanto, segundo observei, vocês regressaram enlameados. A oportunidade desejável, por enquanto, é a de se lavarem convenientemente, a fim de prosseguir o caminho. Calou-se o mentor amigo. Leonel e Benjamin entenderam, sem dificuldade, o que ele havia dito. E depois de algum tempo renasciam na terra, procurando o tanque fundo e vasto do sofrimento. Então a dor viria para ambos, a fim de que eles lavassem aquela sujeira que acumularam nas próprias almas, se podemos dizer assim, nas mentes, através dos equívocos promovidos, porque tinham plena saúde, tinham plenas condições, a estrada estava ali, reta, florida, tanto a da riqueza quanto a da pobreza. Mas, como diria o mentor, caíram desastradamente. E precisavam agora, antes de retornar à riqueza e pobreza, ficaria mais para frente, tratar de limpar a mente de todos aqueles padrões que eles imprimiram neles mesmos. Daí, sempre, primeiro Deus oferece o amor, não é? Mas se por fim não o aproveitamos, vem a amiga dor para nos ajudar a superar as nossas próprias limitações. E aqui ficamos, então, com a história dos nossos Leonel e Benjamin, esses dois companheiros. Semana que vem, voltamos com mais uma história deste programa que tanto nos faz refletir sobre questões muito interessantes da vida. Escuta, que aí vem história. Até semana que vem. Muita paz a todos.